Vamos à nossa segunda-feira no mercado norte-americano, que a gente tenta entender a semana que passou e tentar usar essa informação para prever, né, para entender melhor o que esperar da semana que está por começar hoje. Então, semana 26, hoje é segunda-feira, dia 22 de junho. Se você tiver interesse em saber como que a gente tira, né, esses dados que estão apresentados aqui, peço que visite o primeiro vídeo. São dados simples de obter, mas de qualquer forma, se tiver interesse, vá lá, por favor. Então, vou tentar fazer um vídeo mais curto dessa vez, vou tentar passar por cima de algumas coisas aqui, que eu acho que para quem já está acompanhando essa série de vídeos, já está mais evidente. Não precisa ficar passando por cima com grandes detalhes. Então, recapitulando aqui, essa semana teve uma queda na média móvel de 50, que é uma média móvel relativamente longo prazo, não é super longo prazo, mas relativamente longo prazo, teve uma queda relativamente grande em relação à semana anterior. Então, a semana anterior a gente estava com aproximadamente 80% das ações, né, das ações de empresas no mercado acima da média móvel de 50. Essa semana passada fechou com apenas um pouco mais de 60 acima da média móvel de 50, que é uma queda considerável. Em torno de 20% das empresas perdeu a média móvel de 50, que é uma média móvel muito importante como suporte, né, porque as ações, é importante ficar acima da média móvel de 50 de modo geral. A média móvel de 20, que é uma média móvel de mais curto prazo, né, principalmente em relação à de 50, teve uma queda também muito grande. Semana anterior, né, a maioria, em torno de um pouco mais de 50% das empresas estava acima da média móvel de 20. Essa semana caiu para em torno de 25, um pouco menos que 30. Então, né, tem uma queda significativa, que bem grande, mais da metade caiu. Semana fechou positiva, né, com ganho para pouco mais de 20% das ações do mercado norte-americano, enquanto que a semana anterior foi acima de 60%, então realmente teve uma queda grande aqui. E a gente vê que, né, 4 semanas atrás estava com uma grande maioria, né, mais de 80% das ações fechando a semana no positivo, caiu para em torno de 20%, agora em torno de 60%, não chegou aos 80%, mas subiu, agora em torno de 20% de novo. Então a gente está vendo essa volatilidade, né? Mais uma evidência de volatilidade. E aqui a gente está vendo também que tem um número muito, muito pequeno das ações sendo vendidas a preços que tido como inflacionados, né? Tal do overbought. Oversold nem faz sentido de falar agora, né? Porque o mercado não está muito forte das pernas. Então, o que a gente vai olhar agora mais são as ações inflacionadas, né? Tal do overbought, que no caso aqui tudo abaixo de 5%, lembrando que estava em torno de 40% há 4 semanas atrás, quando a gente estava fechando, né, os 80% das ações acima, fechando a semana positiva. Então, brevemente, né, o que a gente tira disso aqui? A gente tira que o mercado está chacoalhando, né, várias ações possivelmente fracas, né, ações que estavam com preço alto de forma artificial. O business, o negócio em si não era forte o suficiente para manter elas. Se for pensar que 4 semanas atrás 90% das ações estavam acima da média móvel de 50, quase 90% acima da média móvel de 20, uma média curta, quase acima de 90, fechando positivo, isso é especulativo, né? Não tem como, num período de crise, a gente imaginar que esse número tão alto de ações estejam indo bem. Obviamente não é o caso, é o oposto. Então estava tendo um desconexo, né, com a realidade, que agora aparentemente está caindo por realidade. Isso é muito positivo para o mercado. Então, né, agora que a gente está vendo que um quarto, né, do mercado está acima da média móvel de 20, possivelmente esse um quarto que está acima
são ações relativamente mais fortes, né, com um business relativamente mais forte, mais resiliente, enquanto que as outras são as que estão sofrendo mais com a crise. Né, tu vê também que é uma porcentagem muito pequena está fechando a semana positiva. Então isso para mim né, tendo as circunstâncias, né, do vírus, da crise e tudo mais, isso para mim é muito positivo, porque eu estava muito alarmado e na verdade foi um dos motivos de eu ter começado essa série quando, né, o mercado, boa parte dele estava inflacionado, as empresas fechando positivo, uma grande porcentagem fechando positivo, e isso para mim estava sugerindo uma mini bolha, né, uma pequena bolha temporária ali que seja, que é alarmante, né, porque afinal das contas, quando ela rompe, essas bolhas, quando elas rompem, realmente são agressivas à queda. Então a queda está sendo gradual, não estamos tendo nenhuma queda abrupta, o investidor está tendo tempo, né, para sair do mercado, então possivelmente nem vai ter uma queda muito forte, né? Essa queda gradual talvez ela pare num nível não muito severo. Enfim, então eu vejo isso como positivo para o momento. A gente vai olhar os gráficos, então agora eu não vou passar por isso, porque a gente faz essa análise olhando para os gráficos. Só brevemente aqui, mostrando que S&P 500, que é o tido como mercado, ela está abaixo, né, da média móvel de 20, que faz todo sentido, porque é só em torno de 25% do mercado está acima da média móvel de 20, então faz todo sentido. Isso é um sinal de que as grandes empresas, né, porque a S&P ela é altamente influenciada por empresas muito grandes, né, tipo Microsoft, a Apple, por aí vai. Então significa que essas empresas não estão sendo suficientes para manter o mercado acima de 20, o que é positivo. Principalmente porque essas empresas, né, Microsoft, Apple, elas estão se mantendo acima, né, estão tendo suporte na média móvel delas de 10, que é uma média móvel curta. Então, ou seja, enquanto, né, a Amazon também, enquanto elas se mantiverem, essas empresas grandes se mantiverem acima de um certo nível, né, no caso que é a média móvel de 10, possivelmente o mercado não vai cair muito forte. Então é muito importante que essas empresas elas estão segurando o mercado basicamente, que a grande parte do mercado na verdade está em queda. E a Nasdaq a gente está vendo que está liderando, agora está acima da média móvel de 20, né? Achou suporte na média móvel de 20. Lembrando que a Nasdaq ela é fortemente influenciada, né, por essas empresas de tecnologia. A Dow achou suporte na média móvel de 50, que é uma média móvel, lembrando, é uma média móvel de longo prazo, e a gente vê aqui, né, que é onde que em torno de 60% das ações estão, e lembrando também que a Dow ela reflete melhor o mercado real, né? E a Russell está abaixo de 20, enfim, então a gente está vendo aqui que os líderes estão se comportando bem, o Google vem sendo um retardatário já tem um tempo, o Facebook a gente vai ver que ele perdeu o suporte de 10, perdeu de 20, caiu no de 50 agora. E eu só coloquei aqui, né, que é bullish, esse suporte, né, que essas ações principais estão pegando, inclusive do Facebook, né, que é de 50, porque a gente vai ver para o gráfico, elas realmente bateram no suporte e parece que vão fazer o rebound, né, que fala em inglês, vai voltar a subir. Então é muito complicado quando fecha abaixo da média. Quando fecha abaixo da média, aí indica que o investidor, os investidores bullish, né, que realmente estão comprando, eles não aproveitaram a oportunidade de comprar barato. Por quê? Porque eles não acharam que era uma oportunidade de comprar. Então isso assim, né, é preocupante. Mas nesses casos aqui, eu acho que por ter batido nesse suporte, os investidores vão ver o preço atual como um preço barato, né, porque está no suporte, e vão começar a comprar. Então eu estou expectativa de que pelo menos a semana vai começar bem, né, como fechou a semana passada. E aqui, lembrando que a gente também sempre dá uma olhadinha no site do IBD, Investor Business Daily, de novo,
primeiro vídeo, vai lá por favor, dá uma olhada no link. Eles estão, não super bearish, mas eles estão bearish com o mercado. Eu tô achando que não tem grandes motivos para se alarmar ainda. Eu acho que a expectativa para essa semana é de volatilidade, porém, por causa desses suportes, né, que a gente achou, e principalmente por causa do mercado, né, do S&P e a Nasdaq, a Nasdaq está no suporte, mas o S&P está abaixo de 20, mas acima de 50, é possível que haja tem um buffer, tem uma região ali de recuperação ainda, caso a crise do vírus tal assim fique muito pior. Se a gente tivesse numa região muito arriscada, por exemplo, se a Nasdaq já estivesse ali na média móvel de 50, S&P já tivesse colado com a de 50, né, essas ações principais que tivessem colado com a de 50, com a de 20, aí eu ficaria mais alarmado, porque se tiver uma notícia muito negativa com relação ao vírus, vai cortar, né, eles cairiam abaixo dessa média, e quando cai abaixo de uma média muito importante como a de 50, geralmente o mercado faz o sell-off, né, vende arbitrariamente, aí cai, sei lá, 3, 5% num dia só, por alguns dias, aí Deus nos acuda. Então, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que a chance maior agora é do investidor ver esses valores menores, mais baixos agora da semana, como oportunidade de comprar. Mas aí o que a gente ficaria de olho, né? O que seria sinais bearish? Sinais de que o mercado está caminhando para uma queda. Seria a Nasdaq abaixo da média móvel de 20. Ela chegou no suporte de 20, mas ela está bem coladinha no suporte, então se ela cortar essa média, eu ficaria preocupado. A gente vai ver onde está de 50, mas eu imagino que o principal ali seria de 20, porque ela, né, anteriormente já estava na de 10, caiu para de 20, agora, para mim, ela segurar essa média móvel de 20 é muito importante. E também ver, né, os líderes, se eles seguram essa média móvel de 10. Eu acho difícil, porque a média móvel de 10 é muito curto prazo, e para eles também a média móvel de 20 está mais colada que a de 10, talvez eles caiam na de 20, mas seria muito, né, seria um sinal ruim, bem ruim para o mercado se eles passassem, se eles cortassem de 10. E o que seria os sinais bullish, né? Sinais de que o mercado, pelo menos temporariamente, vai voltar a crescer. Se continuar assim para o lado, para fazer um movimento lateral. E como é que faz um movimento lateral nesse momento? O mercado está abaixo de 20, não muito abaixo, mas um pouco abaixo. Então assim, ainda tem, né, espaço ali para cair um pouquinho mais sem alarmar os investidores. Então se o mercado cair nos primeiros dias agora da semana um pouquinho, não é nada de se alarmar muito gravemente. A Nasdaq está colada com a de 20. Então a gente espera que ela né, o sinal bullish seria dela recuperar, né, voltar a crescer pelo menos nos primeiros dias da semana, depois cai, né, fica naquela morrinha lateral, mas, né, para mim o bullish seria isso. E por que eu acho que para mim isso seria bullish? Porque se a média móvel de 50 ela se mantiver para uma boa parte do mercado, talvez caísse aqui em torno de 40%, né, para realmente segurar as melhores empresas. A de 20 aqui não importa tanto, isso aqui pode cair bastante. E se o número de empresas que estão fechando a semana no positivo forem um número relativamente pequeno, então sim, número pequeno aqui, mas segurando a média móvel de 50, e o número de empresas que estão inflacionadas se mantiver um nível bem baixo, o investidor eventualmente vai ver que isso é uma oportunidade de ouro de começar a botar o dinheiro para crescer. Então o investidor tem que se convencer, os grandes investidores têm que se convencer de que o mercado está barato, né, as ações estão baratas e que não vai cair drasticamente, né, de forma abrupta. E a única forma que o grande investidor, se convence disso é se ficar nessa morrinha lateral por um tempo e as empresas mais fracas, né, as ações mais fracas, elas forem caindo e deixando espaço para as mais fortes, ou seja, dando oportunidade para o mercado revelar quais são as empresas mais resilientes. E aí, nesse momento, o investidor vai lá e bota essas empresas mais resilientes para correr, né, para crescer, começa a comprar, e com isso puxa o mercado para cima, aí volta, né, essa história aqui, né, das empresas
mais especulativas começarem a crescer também. Mas um sinal positivo para o mercado é com que as empresas mais especulativas tenham a oportunidade de cair, sair uma queda abrupta no mercado e que o investidor tenha a oportunidade de avaliar o mercado e realmente botar o dinheiro nas empresas que têm resiliência maior. Então vou dar uma olhada aqui nos gráficos. Aqui a S&P pela SPY, né? A gente está vendo a média móvel de 20, 50. A média móvel de 20 já foi cortada essa semana, né? Meados da semana, quarta-feira, cortou e fechou bem abaixo. Depois fechou um pouquinho acima, mas voltou a cair. Então assim, ela realmente está sendo atraída para a média móvel de 50. Então essa semana eu ficaria muito surpreso se ela não bater na média móvel de 50. E outra coisa também é que tem esse suporte, né? Esse mais baixo aqui, né, dessa subida, com esse valor aqui também, né, essa caidinha. Então parece que essa linha aqui seria um suporte dentro desse túnel, né, de movimento lateral, que coincide também com a média móvel de 50. Então, o que eu esperaria essa semana, não necessariamente hoje, mas durante a semana, é que ela, né, visite essa linha aqui, né, encoste na média móvel de 50, visite a linha, depois suba e fica nessa morrinha, né, pum, 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 por um tempo até o investidor vir que isso é uma oportunidade. E possivelmente esse momento não será essa semana, não acredito que seja essa semana. Hoje, tudo indica que vai abrir no positivo, não significa que vai fechar no positivo. Nasdaq é uma situação um pouco diferente, a gente vê aqui, né, que essa média móvel de 20, ela cortou a média móvel de 20 e fechou abaixo da média móvel de 20, e aqui também você pode ver que ela está nesse túnel e vem encostando, né, que realmente encostou nessa linha desse túnelzinho, né, que ela vem bem se estabeleceu nesse túnel de subida. Então, diferente da S&P, a Nasdaq ainda está num uptrend, né? Está numa crescida. A gente vê que a SPY estava numa crescida, caiu. E agora está fazendo um movimento lateral. A Nasdaq, se ela se mantiver nesse túnelzinho aqui, né, se conseguir manter esse suporte, ela possivelmente vai continuar subindo aqui e vai fazer esse movimento que aparentemente esse movimento de crescimento, mas, né, relativamente com uma certa volatilidade aqui, uma volatilidade para cima. Então, a Nasdaq seria o principal índice para se observar essa semana. Se cortar essa linha aqui, aí pode ser que seja um sinal negativo, principalmente porque a média móvel de 50 está um tanto bom abaixo. Então, né, essa queda aqui seria uma queda, e se a Nasdaq cai esse tanto todo, né, o mercado como um todo cai muito mais, porque a Nasdaq está segurando o mercado. Então, hoje, vamos ver aqui. Então, a gente está aqui, ó, está em 240, não, desculpa, vamos ver aqui, 228,9 dividido por 240. Então, né, mais ou menos 5%, pouco menos, 5%, 4,7% seria essa diferença aqui. Então, se a Nasdaq cair 5% essa semana, ela possivelmente vai encostar, né, na média móvel de 50, e aí possivelmente isso vai indicar um novo período, né, para a Nasdaq, né, um período em que ela não vai mais correr, tem um suporte da de 20, mas sim em torno da de 50, e que seria fora desse túnel de crescimento, ou seja, ela quebraria uma tendência de crescimento, e aí seria bem preocupante. Então, para mim, a Nasdaq, essa semana, é o principal índice para se observar. É realmente muito importante que eles que a Nasdaq se mantenha nesse túnel de crescimento aqui e que recupere essa média de 20. Se isso for perdido, eu não esperaria uma queda tão brutal como a de março, porém eu esperaria uma queda bem considerável do mercado. Porque tem que lembrar também que uma queda de 5% numa média no índice não parece ser muito, só que esse índice ele é segurado, né, a parte tipo
as empresas grandes, né, Microsoft, Apple, Amazon, essas empresas elas seguram o mercado de forma assim, né, que 5% no final das contas, a menos que você tenha dessas ações. Se você não tem dessas ações, se você tem ações de empresas um pouco menores, menores, né, certamente, o impacto de uma queda de 5% da Nasdaq é muito maior. Né? Se a Nasdaq cair 5% aqui, você pode ter certeza de que boa parte das suas ações, se não forem uma dessas grandes que eu citei, elas vão cair 20% ou até mais. Então é preocupante, é realmente importante que isso aqui seja mantido. Dow Jones, tá vendo, mano? Né? Acertou a linha aqui dos 50, né? Média móvel de 50. Semana passada ela perdeu o suporte de 20, tentou recuperar, mas não conseguiu, caiu. E você vê, né, que quando perde suporte, né, uma ladeira. Agora batendo de 50, vamos esperar aqui que ela consiga manter essa média. Não me preocupo tanto com a Dow Jones, mas, né, é importante que eles também consigam se manter. A Russell também perdeu o suporte de 20, agora está ali aos redores da de 50. Vamos ver se ela se mantém. Uma passadinha agora nos líderes. Microsoft, tá? Aqui para essas empresas não faz mais sentido olhar na de 20, a gente olha na 10,50. Ups, 10,20. A gente vê aqui, né, que ela conseguiu fechar em cima da de 10, né, que é bem bullish, então eles realmente estão conseguindo se manter, né, com o suporte da de 20. Mesma história com a Apple fechou abaixo, então um pouco abaixo, mas abaixo. Então vamos ver como é que vai ser essa semana agora. Ó, tá começando dando indicação de que o investidor está vendo isso aqui como uma oportunidade de comprar. Vamos ver como é que fecha. Amazon também, quase encostando na de 10. Vendo a oportunidade de comprar. Vamos ver como é que fica. Google é um retardatário. Está vendo aqui que vamos pegar de 10 para virar de 50. Está vendo aqui, ó, Google cortou a média móvel de 50. Então agora espere ladeira abaixo. Vamos ver onde que está de 200. Seria a segunda, a próxima agora, né, para poder. Então eu esperaria que o Google caia mais em torno, né, de 1.320 ali, 1.324, que seria a média móvel de 200. Se não achar suporte na média móvel de 50 ou de 200, eu já não colocaria dinheiro no Google esse ano de jeito nenhum, mas se não achar suporte aqui, aí esquece. Principalmente porque a venda, né, essa caída aqui veio com um volume muito grande. Possivelmente vai bater no de 200, e se bater no 200 e achar suporte, possivelmente é uma oportunidade de compra, né, porque ele vai fazer o rebound. Mas como vem sendo um retardatário, eu não botaria dinheiro não, mas o fato é, essa média móvel de 200 agora aparentemente vai ser o que vai arrastar o Google aqui. E ó, no pré-market não está fazendo nada. Facebook, vamos ver aqui, Facebook achou suporte na média móvel de 50, né? Caiu direto da de 20 para de 50, uma tacada só. Então você vê aqui, né, que ele estava, né, correndo acima da de 20, encostando de 20 um dia, no dia seguinte, porque, né, quando acontece isso aqui, costuma, né, o bullish seria né, de ter uma subida, né, o investidor vê isso aqui com oportunidade de compra barato, né. Não foi o caso, né, subiu, mas muito pouco, fechou positivo há muito pouco, então isso aqui foi um sinal de fraqueza. Quando tem esse sinal de fraqueza, você não precisa nem ver notícias sobre a ação, você já pode assumir que esse sinal de fraqueza vai ser interpretado de forma ruim pelo mercado. E aqui perdeu esse suporte também, então o Facebook está achando suporte de 50, vamos ver como é que vai fechar hoje. Tudo indica que vai, né, fechar no negativo. Não sei o que está acontecendo com o Facebook, também não é de interesse aqui no caso.
a gente pode ver aqui o que está acontecendo com 200 dias. Está bem baixo aqui, então é possível que o Facebook também caia e bata na média móvel de 20. Média móvel de 200, desculpa. Acompanhando o que possivelmente vai acontecer com a Google. Então, esperanças para o mercado essa semana: Microsoft, Apple, Amazon. Facebook, se isso aqui não se materializar, se isso aqui no final das contas virar uma oportunidade de compra e voltar a subir, que eu não acredito, não acho que vai ser o caso, talvez o Facebook ajude o mercado a subir. Mas eu acho que é mais provável que o Facebook arraste o mercado para baixo, pelo menos no início da semana, e espero eu que Microsoft e a Apple puxe o mercado para cima. Então, se eu passar o olho aqui, eu gosto de dar uma olhada nesse fundo de biotecnologia. Vamos colocar aqui esse fundo de biotecnologia, porque ele está diretamente relacionado com a vacina, né, com o desenvolvimento de vacina. E se o número de casos, né, e essa pandemia ficar muito grave nos Estados Unidos, a tendência é desse fundo crescer, indicando que o sentimento do mercado é de queda, né? Esse fundo, geralmente, ele correlaciona bem, né, com o medo que o mercado está tendo da pandemia. E aqui a gente está vendo, né, que semana retrasada, subiu, deu indicação de que o mercado estava realmente com medo, e agora ele vem meio que caindo aqui, né? Possivelmente vai encontrar suporte na média de 20. Então, isso aqui indica que o mercado não está tão firme assim, né? O sentimento do mercado não está tão desesperado ainda em relação a essa pandemia. Que o Zoom é outra empresa, né, que dá indícios de sentimento do mercado em relação à pandemia. Fechou semana passada, sexta-feira, né, com um dia negativo, e hoje está fechando negativo. Então, para mim, isso é indicativo de que o mercado não está tão assim preocupado, pelo menos momentaneamente, com essa crise. Uma história, Netflix também, né, bem parecido com o IBB, quebrou um suporte aqui, mas já voltou, foi uma quebra que não se consolidou. E a gente vê que a média móvel de 20, né, que é azul aqui, está acima da de 50, mas elas estão quase tocando, então possivelmente o Netflix vai fechar aqui, né, vai encostar. Então, positivo aqui para o dia, mas possivelmente vai encostar na média móvel de 20. Então, Netflix e BB me dizem que o investidor não está tão preocupado assim com o impacto iminente da crise do vírus nos Estados Unidos. Iminente é a palavra, né, que a gente deve ter em mente. Então, assim, eu acredito que o mercado vai bater aqui, vai voltar, vai fazer esse movimento lateral aqui por mais tempo, até o momento em que a crise, né, o impacto da crise se torne tão avassalador que o mercado vai cair. E aí espero eu que nesse momento o mercado ele já tenha, né, corrigido, né, boa parte das ações que estavam inflacionadas, e aí a queda não será tão abrupta. Então, por isso que esse movimento lateral é tão importante, cria resiliência no mercado. Enfim, é isso, espero que ajude. Então, tome cuidado essa semana, preste bastante atenção na Nasdaq, bastante atenção no que está acontecendo com a Microsoft, com a Apple. Esses são os principais pontos para olhar essa semana. A Amazon também é importante, mas eu ficaria mais preocupado com Microsoft e Apple, que felizmente estão abrindo, pelo menos pré-market, no positivo. Eu espero que ajude. Grande abraço.